Olá, pessoal. Eu sou a Laine Miranda, gerente de operações e desenvolvimento de negócios na Conan, e esse é o primeiro episódio do Conan Cast, um podcast para falar da indústria, dos desafios do chão de fábrica e também de gestão, sucessão, assuntos atuais sobre tecnologia. E a ideia do Conan Cast surgiu em comemoração aos 30 anos de Conan, e tenho convidados muito especiais para estrear esse quadro aqui com a gente, de parceiros que acompanham a história da Conan, que nos apoiaram, inclusive o Marcos Reis, que é coordenador de vendas, foi um dos grandes ajudadores nessa ideia, em construir a ideia do ConanCast. Ele é coordenador de vendas na SMC, atua há mais de 20 anos no setor metal mecânico. E também temos o Valdemar, especialista em eficiência energética, que é outro assunto muito importante e atual nesse momento. Aqui juntos vamos ter um bate-papo descontraído, nada muito engessado, sobre OE, sobre eficiência energética, como esses dois assuntos se conectam, quais são os desafios que a gente está enfrentando aí no meio do nosso dia a dia, né, Fabril? E vamos lá, muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, Elaine. Queria dizer que para nós é uma honra poder estar aqui nesse primeiro episódio contigo. Achei super legal a tua iniciativa de trazer essa informação para o mercado. Está muito atualizado, porque hoje não é só a questão da gente prover máquinas ou produtos, como é o nosso caso. É ensinar os nossos clientes a conseguir obter o melhor deles, né? Porque o segredo da lucratividade nas empresas hoje está na excelência, em conseguir extrair o melhor daquilo que a gente tem. Então, essa tua iniciativa foi ótima e eu estou honrado por estar contigo aqui. Muito obrigado. Viu? Nós agradecemos, né, em nome da SMC Automação, pelo convite. Dizer para nós que é uma honra estar com vocês, mas acredito que o principal é lembrar sempre das origens, né? Como você comentou há pouco, a Conan é uma empresa de origem familiar. E a SMC também começou lá em 1959 da mesma forma, com o senhor Yoshiki Takada, trabalhando em construir silenciadores, filtros de metal sinterizado, e hoje a empresa está presente em mais de 83 países. Vocês agora, com novas aquisições, com novos mercados, novas parcerias, vocês estão começando agora a experimentar isso. Então, o processo de evolução, o processo de crescimento, ele é inevitável. Então, nós da SMC estamos aqui para te ajudar e ajudar também os ouvintes de vocês a como encarar com eficiência e com produtividade toda essa transformação que a indústria vem assistindo nesses últimos 20 anos. Né, Marcos? Isso mesmo. A gente viu, eu conheço a Conan, a gente estava conversando ali desde 2008. Fui eu que fiz o primeiro contato pela SMC com o teu pai e ele estava começando a colocar tecnologia nos equipamentos. Até eu mostrei para o Valdemar aqui, o primeiro produto que a gente colocou da SMC com vocês foi o fluxostato. E a partir daí a gente viu que vocês buscaram tecnologia muito alinhado com a questão de OEE. Ou seja, mostrar que o equipamento tem a melhor performance e gerar dados, que hoje a gente está na era digital, né? Sim. Então a gente precisa ter essas informações que levam a gente a tomar as decisões, buscar melhorias de eficiência. E isso há quantos anos, Marcos? Que Isso em você, 2008. que você vendeu um fluxostato? Para quem não sabe, fluxostato é um transdutor de vazão. Mas é para ar ou para água? Para água. Monitoramento de entrada de água na máquina da Conan. E qual que é o objetivo? Fala para nós. Assegurar que a máquina estivesse com a melhor performance no transformador dela, estivesse sendo alimentada com água refrigerada, para conseguir ter o melhor parâmetro de solda, né? Essa informação é importante para vocês, né? Sim, bastante importante. Quando a gente fala de solda, a gente está falando em gerar calor. Então, muitas partes, muitos componentes da máquina de solda, ela precisa estar refrigerada, senão, desde a qualidade da solda até a falha do equipamento em si, a gente pode queimar um diodo, pode queimar um inversor de frequência, que são equipamentos com alto valor agregado, né, dentro do equipamento. Então, a gente precisa garantir que o fluxo esteja adequado para que o processo de solda esteja ok. Então, é um equipamento muito importante dentro do nosso sistema. E hoje a gente começou no fluxostato e aqui no stand, na FEMEC, a gente está ali com uma tela com vários dados que a gente consegue monitorar a vazão do stand inteiro em tempo real, subir isso para um sistema, mostrar o valor de energia que a gente está, de energia de gasto, de consumo que a gente está economizando. É um caminho
Porque é um Muito, caminho muito É irreversível, uma né? honra a gente poder estar no projeto de vocês e ver que os produtos que a gente recebe como inovação do Japão. Mas se você manda para a gente ao em torno de 5, 6 produtos novos todos os meses. E quando a gente consegue oferecer para vocês e ver o ganho que isso pode trazer para o cliente de vocês no equipamento, isso nos realiza também. Então a gente viu que ao longo dos anos, vocês foram agregando mais produtos e ofertando uma máquina cada vez mais superior ao que o mercado encontrava aqui. Então hoje não se vê necessidade de trazer o equipamento de fora. Vocês, ao contrário, vocês estão exportando até, né? Sim, sim. Hoje nós atendemos a América Latina, temos máquinas na Costa Rica, Argentina, Uruguai e pretendemos aí nos próximos anos expandir ainda mais. Eu fiquei muito honrado em poder falar de OIE. Porque o que a gente vai trazer de informação com isso? É você conseguir assegurar que quem fez um investimento e adquiriu uma máquina de vocês está extraindo o melhor da performance dela. Então, às vezes você instala a máquina num equipamento, ou numa linha, ou numa empresa, e não alimenta ela da forma correta, ou não processa através dela das melhores formas, você faz um investimento que não é barato, mas você não extrai o melhor dele. Então, assim, conseguir obter o maior rendimento dos equipamentos é o segredo que o mercado precisa hoje para ter lucratividade. Mas assim, Marcos, tanto o Marcos quanto o Valdemar, como que a indústria encara de forma realista quando a gente traz esses termos? Porque para a gente, às vezes, é muito difícil explicar isso no orçamento, quando a gente está negociando toda essa tecnologia e porque às vezes as pessoas estão olhando nesse momento, né? Não a longo prazo, ou tem os termos de forma muito perdida, apesar de não serem termos novos. OE é um termo que data de décadas atrás, né? Mas que ainda de forma prática, no meu ver, a gente ainda tem alguns desafios. Como é para vocês em campo? É uma questão muito complexa. Tem uma brincadeira que a gente ia fazer ali offline quando estava conversando. Se a gente for no estacionamento da feira agora, eu garanto que nem 10% dos carros que estão estacionados ali são o popular de entrada. E quando a pessoa vai comprar uma máquina, parece que o foco é esse, é sempre preço, preço, preço. Mas no teu dia a dia, você não é o que você busca. Então essa visão tem que vir do segmento industrial. Conseguir comparar, não o preço, mas a eficiência. A gente está vendo que os nossos produtos, cada catálogo novo que vem escrito ali embaixo. Qual é a vida útil estimada? 200, 300 milhões de ciclos, 10 anos. E aquilo ali, se você fala assim, o produto tem um preço X, mas dentro desse ciclo de trabalho, ele é infinitamente barato. Você tem um equipamento que é inferior em tecnologia, onde você faz um investimento inicial menor, mas não te entrega rendimento, ele ficou caro muito rápido. Então hoje a gente precisa levar em consideração eficiência de máquina, não preço de máquina para fazer uma aquisição. E a produtividade está muito ligada a isso, né? E como você mensura a produtividade? Por quantidade de peças produzidas? Não é só isso. Então você também tem a produtividade que está diretamente linkada ao conceito de manutenção preditiva. Então, quando eu sei que o equipamento ele entra em falha em tempo real, a minha assertividade, onde está aquele problema, se torna muito mais rápida. Então, nós, com o programa Energy Save da SMC, a gente trabalha muito forte com isso. Não só a questão do monitoramento, mas a questão da extração de dados e transformando esses dados, em resultados. Porque você tem uma falha no equipamento. Onde está aquela falha? O que aconteceu? Qual é a intervenção que eu devo ter? Antes, o cliente passava horas, por exemplo, para trocar um cabo de alimentação ou um cabo de comunicação. Hoje não mais. Então, nós podemos ajudar os clientes em diversas frentes. E com a Conan não está sendo diferente. A gente olhou no stand de vocês, a quantidade de tecnologia que vocês colocaram, uma válvula eletropneumática proporcional. Fala o quanto ela entrega. Nós estamos trabalhando com um conceito de trabalhar com redução do consumo de energia, com pressão menor. Nós vemos atuadores de grande porte aqui no estande de vocês trabalhando com 4 bar e meio de pressão. Então, tudo isso converge para a produtividade. O OEE data de 1970, mas ele é tão atual quanto, por exemplo, manutenção preditiva, que a gente ouviu falar há 10, 15 anos atrás, por conta do barateamento dos sensores, da facilidade de instalação. Então, é isso que a gente faz, é convergir para vocês que são fabricantes de máquina e para que o cliente de vocês também tenha essa visão de que eu estou investindo em tecnologia, não estou investindo simplesmente
em um algo a mais, uma perfumaria na máquina. Valdemar, a SMC, nessa parte de energy saving, ela tem protocolos muito bem definidos. Eu vi alguma coisa, acho que estava lendo um artigo, são 5 pilares. Isso, exatamente. Então, 5 pilares são reduzir a pressão fornecida pelos compressores. A SMC não fabrica compressor. Nós temos um projeto agora chamado 4-Bar Factory, eu acabei de mencionar há pouco. Depois nós temos o monitoramento. Não só monitorar, mas transformar dados em resultados. Aí em seguida nós temos a questão da eficiência. Como eu posso trabalhar de forma mais eficiente, dimensionando adequadamente os componentes. Aí eu posso falar também de uso, que é o 4º pilar. O ar comprimido é uma das utilidades mais caras que tem numa planta, está sempre entre os top 4. Então, muitas vezes pode ser refrigeração, pode ser o custo do gás, pode ser o custo de fornos, pode ser o custo de um equipamento de solda, mas está sempre entre o top 4. E aí, por fim, a otimização eficiente. Esse é o 5º pilar da Energy Saving. Então, com esse passo a passo, nós conseguimos mostrar para o cliente como, desde o começo, desde o dimensionamento de uma máquina ou de um dispositivo, como ele pode ter assertividade e produtividade, melhorando o AE da máquina. Eu acho que eu falei dos 5 pilares porque eles batem muito com o nosso ramo da solda, o que a gente está sendo exigido nesse momento também, né? A solda é um processo que puxa muita energia, que gasta ar e tudo mais. Então, tem uma solicitação para que a gente desenvolva equipamentos mais eficientes energicamente. São vários fatores. A parte de dados e a parte de dados de aquisição também ajuda a gente a entregar um processo mais eficiente. Se você está gerenciando os dados, adaptando, estudando esses dados, a gente consegue devolver para a máquina parâmetros muito mais finos, muito mais ajustados. E aí todo esse cenário que a gente está falando aqui, os equipamentos que a gente coloca da SMC, outros equipamentos de monitoramento, com os nossos produtos, tudo isso entrega uma solução para o cliente que chega mais perto de atender os 5 pilares. Eu acho que está muito bacana a questão de tecnologia que você está colocando nos equipamentos. Falando em eficiência, não só no uso pleno da energia que você consome, mas em otimização de tempo. Você está com um exemplo aqui de uma máquina automática, onde com o uso de tecnologia você diminui o setup, você consegue fazer 3 operações em um tempo só, você ganha esse processo, você está com o equipamento todo monitorado ali, você está com um monitoramento remoto também ali, Sim. ou seja, você está gerando dados do que aquela peça está sendo processado naquela peça e o consumo de energia que está acontecendo para aquela operação acontecer, está tudo dentro dos parâmetros. Qualquer coisa que fugir ali, você vai ter imediatamente um sinal digital alertando para que você não perca material, não perca tempo, tome uma ação rápida. Então isso e a questão que vocês estão trazendo agora de monitoramento remoto, Umbrella também, eu acho que está muito alinhado com o que o mercado está precisando hoje para utilizar recursos. O Marcos está antenadíssimo nos lançamentos Conan, mas acho que essa feira está sendo bastante importante para a gente, para trazer novidades que estão acompanhando as solicitações que está vindo do nosso cliente, né? Rastreabilidade, o controle de dados e o monitoramento. Então a gente integrou, para quem não está aqui, né? A gente tem uma célula robótica com célula de teste, com um carrossel, uma outra máquina 2 eixos que tem câmera, tem vários equipamentos SMC ali de monitoramento de vazão. E a gente integrou tudo isso num sistema Umbrella, que é justamente porque ele cobre todos os dados da máquina, para você conseguir lá na sua sala acessar e saber o que está acontecendo ao vivo. Então, esse é uma dos nossos pontos-chave aqui na FEMEC esse ano. E, claro, trabalhamos em conjunto. Isso é a questão de não só falar de OE, mas entregar. Exatamente. Isso é algo a mais que você está entregando para o seu cliente, quando você fornece uma máquina. É não só colocar uma máquina e instalar ela, é você monitorar e assegurar que ela vai ter o melhor de performance. Sim, e é isso que a gente quis demonstrar na prática, né? Efetivamente na prática e mostrar o ganho que os clientes vão ter, ao invés de ser só nomes bonitos, efetivamente o que a gente está
está trazendo. Que é o que todo fabricante de equipamento e todo usuário final exige, né, Marcos? Que é, acredito, o custo Brasil. A gente fala muito de custo Brasil, né? O Brasil é um país muito caro para se produzir, é um país que tem um custo muito elevado. Pode até ser, mas se a gente convergir para tecnologias que nos ajudem a produzir melhor e com mais eficiência, nós vamos também qualificar melhor a nossa mão de obra. E com isso a gente vai entregar um produto de maior qualidade no menor prazo. Então todos estão em busca do mesmo objetivo, né? A parte de eficiência, ela vai muito além só da redução do consumo de energia. Ela vai, de fato, na produtividade, que é isso que a SMC faz. E é isso que vocês estão fazendo aqui, demonstrando na feira no estande de vocês. Como entregar mais produtividade com um equipamento mais robusto. E aqui não tem como não deixar de agradecer a vocês a abertura que vocês têm e a visão em tecnologia, de estar sempre escutando o que a gente tem a oferecer, a novidade que está chegando e colocando no equipamento. Então, vocês não estão fechados, vocês estão sempre buscando melhorar. E isso faz com que a cada feira que a gente participa, o equipamento de vocês está com mais tecnologia, está entregando mais performance. É bacana de ver o crescimento da empresa de vocês. Estão de parabéns, viu? Muito obrigada. A Conan foi fundada lá 30 anos atrás pelo meu pai e apesar de termos esse degrau de gerações, porque eu sou super novinha, eu acho que a gente compartilha esse mesmo pensamento sobre inovação e sobre não estar parado. Então, eu lembro desde pequenininha de ver meu pai embarcando no avião, indo para fora, participando de feira, voltando com alguma coisa nova. E eu acho que esse sempre foi o diferencial da Conan. Não sem propaganda barata, mas agora falando como um momento de orgulho mesmo do que a gente construiu durante esses anos. O nosso lema atual é inovação em solda por resistência. E eu acho que não é perdido, porque de verdade a gente sempre buscou estar onde as novidades estavam, as soluções estavam, na verdade, né? Porque o que é útil é aquilo que resolve alguma dor. Então a gente sempre estava em busca. Eu lembro desde pequena de ver o meu pai indo atrás disso e hoje a gente mantém e sempre através de parcerias também para unir, né, o que a gente tem de bom com o que o outro tem de bom e oferecer coisas boas para o mercado. Até nesse momento, celebrando os 30 anos da Conan, eu tenho que deixar registrado o carinho que eu tenho pelo teu pai. Em 2008, foi logo que eu entrei na SMC, a gente estava buscando novos clientes, sempre buscando expandir. E eu um dia vi um equipamento de vocês sendo transportado na rua, peguei o nome, falei, vamos procurar, vamos ver quem é, e fui visitar. E na hora que eu parei o carro na frente da empresa de vocês, teu pai saiu lá, olhou para mim e falou assim, agora eu sei que eu tô grande, não tô entendendo nada, né? E tem uma multinacional querendo me visitar. E a gente foi acolhido por ele de uma forma muito diferente. É um visionário, eu tenho um carinho enorme pelo Donizete. Eu sou suspeita para falar, mas sim, eu acho que meu pai tem uma visão muito, muito importante e eu espero ter aprendido um pouquinho aí nesses anos e continuar aprendendo. É o legado, né? É O que o a gente legado. estava falando lá offline, é o legado. É isso aí. O legado que ele deixou para você, para suas irmãs, é inegável. E essa semente da Né? inovação, né? Exatamente. Que não é porque está funcionando hoje que não dá para melhorar. Sim, com Exatamente. certeza. Opa. É isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Eu também tenho que devolvê-los. A gente está no meio de uma feira, são muitas coisas acontecendo. Vocês gostariam de deixar algum conselho, alguma nota importante para o pessoal? Eu acho que a gente, às vezes, fala muito de tecnologia de fora, e a gente não deve nada para fora. Então, quando a gente vê vocês colocando equipamento lá fora, competindo, concorrendo com outras empresas, acho que isso falta em cada um de nós brasileiros. A gente tem que olhar e falar, nossa capacidade, assim, dá para a gente competir, a tecnologia está aqui acessível para todo mundo, é só ir para cima. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Nós, em primeiro lugar, agradecemos, né, a oportunidade e dizer que é importantíssimo também a valorização da mão de obra. É importante hoje, o que eu observo muito é a ausência de pessoas capacitadas para estar junto com a gente nessa jornada. Nós somos parte de um time, nós somos peças, certo? De uma engrenagem. Então, se a gente não souber trabalhar junto, não tiver um trabalho unificado, um trabalho de união mesmo, de união de esforços e essa valorização da mão de obra de cada um, então a gente não consegue atingir os objetivos. E 30 anos de empresa
é uma prova de que vocês valorizam isso, tá? Desejar a vocês muitos outros anos aí de realizações, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos você que ficou conectado. E fiquem ligados que muito conteúdo bom vem por aí. É o Conan Cash.